Bolsonaro já iniciou o processo de derrota e já fala como um perdedor. Porque ele sabe que a derrota no próximo domingo vem junto com a prisão de Brinde. Ele começou com uma história num podcast americano falando que os militares não conseguiram atestar a credibilidade das urnas no primeiro turno. Só que na semana passada o discurso era outro. O que o Bolsonaro está fazendo é tentar criar uma narrativa internacional que ele é um perseguido nessa disputa e que a prisão dele é injusta. E alguns estão com medo que Bolsonaro possa fazer um tumulto, ele não vai fazer nada. Só que na sua opinião, esse já é um discurso de derrotado do Bolsonaro? Deixa o seu like se você quer ver o Bolsonaro preso e, claro, se inscreva no canal. Nós temos que entender que o clima na campanha do Bolsonaro é um clima péssimo, é um clima de derrota, pessoal. Claro, porque toda aquela situação do Roberto Jefferson, que na minha opinião, eu começo a ficar cada vez mais convencido que o Roberto Jefferson, ele armou tudo aquilo de propósito para prejudicar o Bolsonaro, porque o Bob Jeff é vingativo, link aqui no card. Aquela situação foi um banho de água fria na campanha do Bolsonaro, que ficou perdida, não sabe o que fazer. Só resta agora o debate da Globo e olhe lá. E o Bolsonaro, como todo mundo sabe, tem medo dessa disputa. Claro que ele tem, ainda mais agora que eles começa a sentir que ele vai perder. Porque a disputa para o Bolsonaro significa a liberdade dele. Se o Bolsonaro perder no próximo domingo, ele perde todas as prerrogativas do cargo. Todas, inclusive foro privilegiado e o advogado-geral da União. O Bolsonaro tem mais de 100 processos nas costas. 100 processos. Se você já foi processado alguma vez na vida, sabe o quanto que é chato um processo, o quanto enche o saco. Agora imagine 100 processos. A vida dele vai virar de cabeça para baixo. E todos esses processos agora, enquanto ele era presidente, fora os anteriores. E os crimes que a Polícia Federal apontou que o Bolsonaro cometeu. Desvio de informações a respeito do TSE, propagação de notícia falsa associando imunizante com a doença do Cazuza, o caso do Bolsolão do MEC. Então o cheiro da penitenciária assombra Bolsonaro à noite. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa começar a criar narrativas que ele é um perseguido. E ele já está fazendo isso. Para quando as prisões começarem ou os julgamentos começarem a chegar próximo a ele, os processos começarem a avançar, ele vai falar assim, ó, fui um perseguido. Lá em 2022, queriam me prender, fizeram uma artimanha para que o Lula ganhasse porque eles não queriam que eu fosse oposição, não queriam que eu fosse presidente, então eles armaram para eu ser preso. Só que somente essa narrativa interna não é suficiente. Então o que o Bolsonaro precisa fazer? Ele precisa propagar essa narrativa no exterior. Por isso que ele veio hoje ou ontem num podcast americano e começou a falar que os militares eles não conseguiram dar a credibilidade às urnas ou auditar a credibilidade das urnas. Só que essa história é uma papagaiada do Bolsonaro. E por quê? Porque na semana passada o presidente tinha uma versão diferente. O presidente falou que não era papel das Forças Armadas auditarem as urnas. Só que essa era uma versão diferente do que ele falava até 4 semanas. Porque ele falava que os militares iriam fazer a auditoria das urnas. Então ele fica mudando, só para confundir a gente. Só que nós temos aqui o canal, nós manjamos de Bolsonaro já há muito tempo e nós entendemos todas essas estratégias que ele está fazendo. Todas. Se os militares atestaram que não há como ter a credibilidade das urnas, por que eles não divulgam um relatório? Ué, divulguem um relatório que o Bolsonaro falou que eles fizeram. Mas é tudo mentira, é tudo papagaiada do Bolsonaro. Já é a preparação para a derrota que vai vir, porque o crescimento do Bolsonaro já deu uma esfriada. O caso do Bob Jeff pode não afetar nada os bolsonaristas convencionais, mas atrapalha o voto dos indecisos. Então o desespero, a dentadura bate e as mentiras começam a sair da boca dele. Agora, não precisam ter medo nenhum de tumulto, pessoal. Só que na sua opinião, tudo isso é medo de Bolsonaro? Ele já está preparando a derrota? Ou é apenas conspirações da cabeça dele? Coloque nos comentários e deixe, claro, se inscreva no canal. Algumas pessoas que eu tenho visto estão falando que o Bolsonaro ele pode armar algum tumulto. Parecido com o que o Roberto Jefferson fez no último domingo. Ou o que o Donald Trump fez lá nos Estados Unidos. Mas ele não vai fazer absolutamente nada, pessoal. Nada. Nós temos que lembrar que o Flávio Bolsonaro, ele falou o seguinte, nós não podemos controlar os nossos apoiadores. Se eles quiserem protestar, eles que façam isso. E é até possível que um ou outro manifestante bolsonarista tenha algum ato mais de vandalismo lá na Praça dos Três Poderes. Mas aí o que vai acontecer? A polícia vai prender, vai levá-lo para a delegacia e vai abrir um processo, um boletim de ocorrência contra ele. Só. O Bolsonaro não vai fazer nada. Nada. Porque se ele fizer ou tentar fazer qualquer coisa, a situação jurídica dele piora. E olha só como que ele já está atolado em processos. E ele viu o que está acontecendo nos Estados Unidos. Ou melhor, ele vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. O Donald Trump
corre risco de ser preso por sonegação fiscal e também por ter surrupiado documentos sigilosos nos Estados Unidos. E o Steve Bannon, que foi o estrategista da campanha do Bolsonaro, está condenado. Então ele não vai querer repetir o que aconteceu nos Estados Unidos, porque o desfecho lá foi da prisão, e daqui também vai ser. O Steve Bannon, que foi o grande estrategista da campanha do Donald Trump em 2016, participou um pouquinho em 2020 e foi o estrategista da campanha do Bolsonaro em 2018. E agora também, ele foi condenado na semana passada a 4 meses de prisão, porque ele não quis cooperar com a justiça americana nos processos que está rolando com ele lá. Ele teve um desacato às autoridades americanas, foi condenado a 4 meses de prisão, pode recorrer, mas ele já foi condenado de novo. Então assim, por que o Bolsonaro vai tentar repetir algo lá que já deu errado para o Bannon e para o Donald Trump? Não vai. Então o que ele quer fazer? Apenas denúncias vazias, como no caso essa daí que ele falou no podcast, e a denúncia vazia mais cedo falando que as rádios do Nordeste estão com menos inserções do que para mim, do que para o Lula, estão beneficiando o Lula. E aí o Xandão falou assim, cara, se você tem uma denúncia, você tem 24 horas. Cadê o relatório? Tá correndo tempo. Até o momento da gravação desse vídeo, o Fábio Faria não apresentou nada, nenhuma prova. E não adianta apresentar lá PowerPointzinho, não. Nós temos que ver os horários das publicações do Lula, nós temos que ver as rádios que ocorreram as publicações do Lula. Então não são 3 folhas de relatório, é um calhamaço sim. Eles vão apresentar? Vão nada, porque eles só querem tumultuar e falar que o Bolsonaro é um perseguido, que todo o processo foi um processo forjado. Ah, mas ele vai questionar o resultado. Deixa questionar, qual que é o problema? É possível pedir recontagem de votos? Claro que é. O Aécio Neves fez isso em 2014. Então, se o Bolsonaro quiser pedir recontagem de votos, ele que peça. Agora, vai ser uma disputa apertada, pessoal. No próximo domingo, não espere uma disputa fácil. Não espere o Lula com 58% e o Bolsonaro com 42%. Não espere isso. Vai ser uma disputa muito apertada. Bolsonaro, ele vai, na contagem de votos, sair na frente por conta que os votos começam a ser contados na região sul e sudeste. E com o passar do tempo, a distância do Bolsonaro para o Lula vai cair. Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Tá? Então vai ser uma disputa apertada, Bolsonaro vai conseguir aquilo que ele quer, que é ser uma oposição ao Lula, que é a estratégia do Donald Trump lá nos Estados Unidos. Inclusive é uma estratégia que o Trump está usando para fugir da prisão, falar que ele é oposição, que ele é a liderança do governo republicano, do Partido Republicano, por isso querem prendê-lo. E vai ser apertado como foi nos Estados Unidos entre o Biden e o Trump. Então assim, fiquem tranquilos, não vai acontecer nada, Bolsonaro não vai tumultuar e a disputa do próximo domingo vai ser eletrizante. Então fiquem preparados já para isso, que é igual você voar de avião, vai ter turbulência. E o próximo domingo vai ser bem apertado. Eu acredito que algumas pessoas vão até ter problemas cardíacos por conta disso. Porque se acontecer a virada do Lula para o Bolsonaro, vai acontecer por lá nos 90% das apurações. Pelo menos esse é o meu palpite. E a disputa apertada favorece justamente o Bolsonaro para falar que houve essa perseguição contra ele. Mas vamos ver o que vai acontecer. Domingo já está chegando e a prisão do Bolsonaro também.